Se tivermos na próxima semana a confirmação disso, então uma segunda semana com média de 9 virada para cima, talvez tenhamos aqui uma visão de encerramento de ciclo corretivo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante, seus impactos e, obviamente, tentando projetar a nossa visão do que pode acontecer com os principais ativos aí, Bovespa, dólar, taxa de juros e por aí vai. E esta semana, efetivamente, estamos convivendo já com as novas tarifas a partir do dia 6, que ocorreu há 2 dias atrás. E como diz o ditado popular, né, cai no boato e sobe no fato. Né? Então, à medida que foi se aproximando a data, o dia D, que era postergado, e foi mais uma vez postergado, agora o dia 6 não foi efetivamente, já está valendo a partir desta data, os ativos, em certa medida, até surpreendentemente, aqui no Brasil especialmente, começaram a subir. Mas não foi um efeito só na Bolsa Brasileira, a gente verificou isso praticamente nas bolsas mundo afora. Parte disso pelo contexto de alguns ajustes e acertos com o governo americano, mas especialmente com a perspectiva de efetivamente nós vermos o início do ciclo de baixa de taxa de juros no mercado americano. Alguns dados vieram corroborar com essa tese e as apostas estão muito firmes para que tenhamos já o início na próxima reunião do FED desse ciclo. Se falava em 2, a gente está se falando possivelmente em 3 e até 5 quedas até meados do ano que vem. E isso, sem dúvida alguma, acabou ajudando a impulsionar o mercado americano e, por consequência, acaba ajudando por osmose o restante dos mercados. E quando a gente olha para a questão cambial, um dólar ainda mais enfraquecido, e olhando para efeito brasileiro, a gente vê um dólar mais fraco, isso colabora com a questão inflacionária. Com a tarifação de 50%, estima-se que parte desses produtos que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos podem vir ao mercado brasileiro e também forçar alguns, especialmente alimentos, para baixo, que têm um peso muito importante na questão inflacionária. E a correlação de taxa de juros com a nossa taxa também, baixando nos Estados Unidos, permitiríamos baixar a nossa. Então, também aumentou com intensidade as apostas em relação a esse ano ainda, nós vermos a taxa de juros do Brasil iniciar o seu ciclo de baixa. Então, tudo isso acabou, em certa medida, ajudando a olharmos aqui para o nosso Ibovespa e logo em seguida aqui a efetivamente iniciarmos as tarifas, a nossa bolsa começou a subir, subiu com uma certa intensidade, rompeu a média de 21 períodos e nesse momento, inclusive, rompeu a resistência prévia. Então teve uma recuperação bastante intensa. E eu queria mostrar para vocês no gráfico semanal esse efeito da média de 55 semanas, que se traduzimos para dia, a famosa média de 200 dias, que costuma ser muito importante em viradas de tendência. Então, eu no comentário anterior, eu falava para vocês que seria bem importante nós vermos os preços segurarem na média de 55 semanas. E efetivamente aconteceu. Tivemos uma semana, olha só, com uma alta muito intensa. E a média de 9, nesse momento, vira para cima novamente, bem como a de 21 períodos. Obviamente, pela intensidade de subida do movimento, chegamos a voltar aqui aos 136 e flertar aí com próximo dos 137 mil pontos no movimento intraday. Se tivermos na próxima semana a confirmação disso, então uma segunda semana com média de 9 virada para cima, talvez tenhamos aqui uma visão de encerramento de ciclo corretivo. Voltando aqui para o gráfico diário, nós vemos que vimos na terciária de baixa, né, com os preços operando abaixo das médias, seguidamente marcando novas mínimas, e agora quebramos esse ciclo com essa alta intensa. Então, caso tenhamos nova máxima na semana que vem, teremos a confirmação que talvez
esse fundo aqui dos 131 mil pontos tenha encerrado esse ciclo corretivo, ao menos de curto prazo. E no dólar, vou botar o dólar futuro aqui para vocês, nós temos a continuidade, então continuamos vendo o dólar cada vez mais fraco, como vocês podem verificar aqui. Tínhamos a linha de suporte lá no 5,48, agora estamos em 5,45. Isso aqui é dólar futuro, quando pegamos o dólar da Petax, que é o que a gente chama de dólar careca, ele chega muito próximo, inclusive, dos 5,40. Fazia muito tempo que não víamos essas taxas, né? E o próximo suporte, agora, deixa eu puxar essa linha aqui para baixo, estaria nos 5,42, quiçá ainda, né, um suporte ainda mais forte, no 5,36. Então, vamos ficar bastante atentos a esse movimento ainda de queda do dólar. E aqui, em relação ao DXY, né, o dólar continua caindo em relação à cesta de moedas. Então, obviamente, isso corrobora aqui para fortalecer o real. Isso também colabora na tese inflacionária, que pode proporcionar ao Banco Central a possibilidade de começar a baixar as taxas de juros mais cedo do que esperávamos. E, em certa medida, quando a gente olha para o DI 27, isso já começa também a refletir. Depois de bastante tempo, ele já começa a testar. Lembrem da lateralidade, né, que tínhamos aqui no nosso gráfico, ele já começa a testar a ponta de baixo. É claro que aqui ainda estamos com as mazelas fiscais sendo levadas em consideração. Se não fosse isso, talvez o juro já estivesse um pouco mais baixo. E a possibilidade do governo ventilar a ajuda ao mercado exportador para tentar compensar ou comprar, especialmente alguns alimentos que deixarão de ser exportados dos Estados Unidos, também não colabora com a expectativa da taxa de juros, porque a gente ainda aumenta um déficit, já não se tem dinheiro para nada. Imagina se tivermos que ainda fazer esse meio campo com os exportadores. Então, piora ainda mais a questão fiscal no Brasil. Então, a gente fica de olho, mas por que ela baixa? Porque existe a possibilidade bastante clara e sólida, porque temos argumentos para isso, para esse ano ainda vemos o nosso Banco Central baixando as suas taxas de juros. E aí, conforme eu comentei da taxa lá nos Estados Unidos, acabou refletindo aqui no mercado americano, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Nós temos S&P recuperando-se de forma bastante vigorosa, Nasdaq também, e aqui não só apostando nessa possibilidade de que a taxa de juros, mas também a temporada de resultados vem oferecendo números bem interessantes nas Big Techs, e por isso que Nasdaq já flerta novamente com o topo anterior. E na Europa não foi diferente, também uma semana de forte recuperação, depois de um tombo que perdeu o fundo na semana passada. Olha só que recuperação interessante, quase em V, e seguimos firme e forte. E o VIX, por consequência, tendo em vista uma semana muito otimista dos mercados, voltou a ficar comportado, está aqui na faixa de 17,30, como vocês podem verificar aqui no gráfico do medo, né, o índice do medo aqui próximo dos 17,20. Então, basicamente era isso. Pessoal, se gostaram, deem um like, assinem aqui as nossas plataformas, apertem no sininho para ser notificado. A gente vem produzindo bastante conteúdo. Ontem gravamos o episódio 70 do Aposentado Rico, está sendo editado. Provavelmente segunda-feira a gente já sobe mais um episódio inédito para vocês em todas as plataformas. Tem muito conteúdo que a gente produziu para vocês aí nas últimas semanas, então é só navegar aqui pelo canal, vocês acham tudo por aqui. Pessoal, um ótimo final de semana, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!